Oi, crianças! Bom dia! Vamos dar início a mais um dia de videoaulas nessa sexta-feira, 31/7. Para começar, vamos com a aula de português e hoje nós vamos estudar os sinais de pontuação. Você conhece algum tipo de sinal de pontuação? Para que eles servem? Os sinais de pontuação servem para dar sentido nas frases. Toda vez que uma pessoa escreve uma frase, ela quer dizer algo naquela frase. Só que no final ou no meio ali daquela frase, deve vir alguns sinais de pontuação para que o leitor possa compreender o que a pessoa quis dizer naquela frase. Por exemplo, se ela está afirmando algo, se ela está fazendo uma pergunta ou se ela está surpresa, certo? Vamos aqui conhecer o primeiro sinal de pontuação. Este é o ponto final. Ele vem sempre no final de frases. Ele serve para finalizar uma frase ou para afirmar uma frase. Por exemplo, meu cachorro é bonito. Estou afirmando que meu cachorro é bonito. Ponto final. Então, finalizou ali a frase. Não é isso? Meu cachorro é bonito. Outra frase. Mamãe foi ao supermercado. Ponto final. Eu estou afirmando que a minha mãe foi ao supermercado e eu finalizei a frase. Então, ponto final. Esse é o sinal de interrogação. Ele aparece no final das frases quando indicam uma pergunta, certo? Então, toda vez que uma pessoa quer indicar uma pergunta em uma frase, ela usa o sinal de interrogação. Por exemplo, tudo bem com você? Então, eu fiz uma pergunta, estou perguntando se a pessoa está bem, certo? Então, lá no final, um ponto de interrogação. Outra frase, qual é o seu nome? Estou perguntando, então, ponto de interrogação, certo? Então, todo final de frase que indica uma pergunta, vem o ponto de interrogação. Agora, esse aqui é o sinal de exclamação. Ele também vem lá no final de uma frase, certo? Quando indica susto, surpresa, alegria, admiração. Então, toda vez que alguma frase que indique admiração, alegria, um susto, vem o ponto de exclamação lá no final da frase. Vamos ver um exemplo? Que belo dia! Então, eu estou admirada, certo? Então, ponto de exclamação no final. Que susto! Então, outra frase, não é isso? Que susto! Então, ponto de exclamação, estou assustado, certo? Então, vamos aqui ver agora um outro sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação, ele vem não no final das frases, como nós vimos no ponto final, no ponto de interrogação e no ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação, ele vem no meio da frase. E essa aqui é a vírgula. Então, ela aparece no meio das frases e serve para indicar uma pequena pausa, certo? Uma pausazinha para dar uma respirada, né? Quando o leitor, né, está lendo. Por exemplo, fui ao mercado comprar abacaxi, banana, melão e goiaba, certo? Então, a vírgula, ela veio aí depois da palavra abacaxi, banana, certo? Para indicar uma sequência, né, de elementos e dando pausa em cada um deles. Então, a vírgula serve para dar essas pequenas pausas, tá bom? E quando vem vários elementos do mesmo tipo, por exemplo, vários tipos de fruta, outro exemplo, vários tipos de objetos escolares, certo? Então, quando a pessoa quer se referir mais de um tipo de objeto, ela vem colocando as vírgulas depois de cada um deles, tá bom? Então, vamos aqui ver se vocês estão lembrados dos pontos dos sinais de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto final, sempre no final de uma frase afirmativa, finalizando uma frase. Ponto de interrogação, quando indica uma pergunta. Ponto de exclamação, quando indica uma admiração, uma alegria, um susto. E as vírgulas, né, depois de várias frases com o mesmo sentido, né, do mesmo elemento, indicando uma pausa, certo? Então, ponto final,
ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Agora, vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Eu vou aqui trazer algumas frases e você vai dizer qual é a frase que vem nessa, qual o ponto, qual o sinal de pontuação que vem nessa frase, certo? Vamos aqui para a primeira frase. Que café delicioso! E aí, qual é o sinal de pontuação? Estou admirado, né? Estou alegre. Que café delicioso! Vem o ponto de exclamação. Muito bem. Outra frase. Que horas são? E aí, eu estou fazendo uma pergunta. Qual é o ponto? Qual é a pontuação? É o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Muito bem. Outra frase. Eu gosto de tomar sorvete. Eu gosto de tomar sorvete. Estou afirmando algo. Então, é o ponto final. Muito bem. E para finalizar, vamos para a última frase. Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. E aí, qual é o sinal de pontuação que vem aí nessa frase? Nessa frase vai vir mais de um sinal de pontuação. Qual é? Muito bem, vai ser a vírgula, certo? Depois aí das palavras indicando uma pausa, né, entre as palavras do mesmo sentido, que são alimentos, no caso, arroz, feijão. E, para finalizar a frase, um ponto final. Muito bem, então nessa frase foram usados a vírgula e o ponto final. Muito bem. Agora vamos para a nossa atividade lá do material impresso com a data 31/7, certo? Com atividade de português. Lá tem um textinho, nós vamos ler esse texto, prestar bastante atenção para saber o que as perguntas, né, estão querendo aí sobre esse texto. Ó, o título do texto é O ônibus escolar. O motorista deste ônibus escolar é o seu João, o senhor João. Ele é tão paciente. Quando as crianças fazem muito barulho, ele para o ônibus e pergunta: o que está acontecendo? Depois, educadamente, pede às crianças que falem mais baixo e, então, continua o seu trajeto para a entrega de todos os alunos em suas casas. Tá bom? Esse texto, a autora foi a Graça Boquete, ok? Então, aqui ele vem fazendo algumas perguntinhas sobre esse texto, sobre os sinais de pontuação. Ele quer agora que vocês observem os sinais de pontuação que vem nesse texto, tá bom? Que aparece nesse texto e pintar esses sinais de pontuação de acordo com a legenda, certo? Vamos observar a legenda. De azul, vocês vão pintar o ponto final. De vermelho, o ponto de interrogação. De verde, o ponto de exclamação. E de rosa, as vírgulas. Então, vocês vão lá no texto novamente e observar onde é que tem esses sinais de pontuação e pintar cada um deles de acordo com a legenda, ok? Vamos agora para o outro lado. Na primeira questão diz assim: leia a frase e depois marque um X na resposta certa. Aí a frase diz assim: Letícia come pipoca. E aí vem uma pontuação no final aí. E ele pergunta: qual ponto que foi usado nesta frase? E você vai fazer um X aí nessa bolinha. Foi o ponto de exclamação, o ponto final ou o ponto de interrogação? Então, você vai observar que ponto é esse que está no final dessa frase. Letícia come pipoca. E marcar a resposta corretamente, tá bom? Na segunda questão diz assim: numere as frases de acordo com as cenas, depois faça a leitura delas para o seu colega ou para o seu papai ou sua mamãe, observando a pontuação. Ó, a primeira aqui, ó. A primavera chegou. Qual desses quadrinhos aqui com a imagem representa essa frase? É a imagem número 1, é a imagem número 2 ou é a imagem número 3? Então, você vai colocar o número, a numeração de acordo com essa frase está indicada aqui. A primavera chegou. A primavera chegou? É uma pergunta, tá bom?
Juliano dorme sossegado. Qual dessas imagens aqui representa alguém dormindo? Está afirmando que alguém está dormindo. Outra frase você vai numerar aí de acordo com essas imagens, com a numeração das imagens. As flores estão lindas. E aí? Qual é a numeração? O nome da menina é Flávia. Qual imagem aí tem uma menina? E você vai numerar. Flávia está feliz da vida. E aí, qual é a frase que indica uma menina feliz? Juliano foi dormir tarde? E aí, qual a frase, qual a numeração que indica aí essa frase? Ok? E agora, a outra atividade que nós vamos fazer é uma que também está lá no finalzinho desse material impresso, certo? Que é dois dados que tem para recortar e outra que é uma tabela de palavras, tá bom? Esta aqui, certo? E essa aqui. Como vocês podem ver, eu já pintei os meus, tá bom? Então, aqui vocês podem pintar da maneira que vocês quiserem, certo? Estes dados, tá bom? Se vocês quiserem pintar, tá bom? E aí, eu vou indicar como é que esse jogo, certo? Esse joguinho aqui dos dados. Vocês podem ver aqui que nessa tabela tem aqui as pontuações dos dados e aqui as imagens, tá bom? Eu tenho aqui já os dados prontos, tá bom? Eu já montei todos os dadinhos, certo? Tanto com a pontuação, com os números e o dado de imagens, certo? E como é que vocês vão jogar esse joguinho aqui dessa tabela, certo? De palavras. Vai ser assim, você vai jogar os dois dados, você pode jogar com alguém da sua família também, tá bom? Não precisa ser exatamente sozinho, não. Você pode jogar com sua mamãe, seu papai, seus irmãos, quem tiver aí da sua família, tá bom? Disposto a jogar com você. E aí você vai jogar os dados e ver qual foi que saiu aí, certo? No meu aqui eu joguei e saiu aqui a lua e aqui é o dado da pontuação com 6, certo? Da pontuação 6. Então, você vai lá na tabela, ver onde é que está o 6 na tabela. O 6 está aqui no final, certo? Então, aqui, ó, 6. E depois, lá de figuras. Como o meu saiu aqui na lua, eu vou aqui na lua, certo? Vou botar aqui para vocês verem, certo? Então, 6. E aí, ó, na lua. Então, vou ver aqui qual que saiu aqui indicado. O 6 e na lua, qual é a palavra que indica? Então, a palavra que indica aqui o 6 e a lua, tá lá no finalzinho, que é a palavra leilão, tá bom? Ó, aqui, ó, palavra leilão. Eu fui no número 6 e aí depois na lua, tá bom? 6, lua. Ok? Aí você vai tentar ler a palavra, que no caso é leilão aqui na minha que saiu. Certo? Deu para compreender? Vou jogar novamente. Ó, joguei os dados. Agora saiu uma outra imagem, uma outra pontuação, que foi o coração e o número 4. Eu vou lá ver. Vou aqui no coração, tá bom? No coraçãozinho. E no número 4 aqui. E no número 4 está aqui. Então, 4, coração. Qual é a palavra? A palavra, ou aqui, né, no marrom. 4, coração. A palavra é gato. Aí você vai ler a palavra, tá bom? E aí vocês façam, se possível, façam um videozinho pequenininho, vocês jogando e me enviem, ok? Bons estudos e boa diversão. Até a próxima aula. Tchau!